pessoal, estamos começando mais um vídeo, aqui é a Ju Cyber e hoje a gente precisa falar sobre o S23 FE. Esse celular que chegou aqui no Brasil no finalzinho de outubro, ficou comigo durante uma semana e agora eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência de uso tendo ele como meu celular principal. Afinal, vocês sabem muito bem que eu utilizava o S23 Ultra até alguns dias atrás, antes de pegar o S23 FE, para ficar nesse desafio de 7 dias com o bichão do custo-benefício. Será que realmente valeu a pena? Esquentou? Deu ruim em algum momento? É o que eu vou contar depois da vinheta. Bom, vocês sabem que quando eu me proponho a pegar um celular, eu faço tudo nele. Então, eu fiz a transferência de todos os meus arquivos do S23 Ultra para o S23 FE. Mas calma, eu sei que o meu aparelho tem 512 de espaço interno. Logo, eu não fui tão cabeçuda ao ponto de achar que um modelo de 256 GB ia comportar tudo que eu queria utilizar no dia a dia. Então, eu fui esperta. Peguei só os aplicativos que estavam no S23 Ultra e passei para o S23 FE. Com isso, eu consegui fazer o backup do WhatsApp, Telegram e outros aplicativos que eu utilizo com frequência, incluindo o meu perfil de trabalho, para que eu pudesse ter aquela experiência de uso bem real. E o meu celular ficou com os meus contatos de conta de banco, porque eu não queria fazer essa transferência, porque eu não utilizo com tanta frequência o aplicativo de banco. Afinal, a maioria dos brasileiros, assim como eu, só tem dinheiro no primeiro dia de pagamento. Depois, é só Deus que sabe. Ou melhor, os boletos estão pagos. De qualquer forma, eu fiz essa transferência dos dados necessários e utilizei o S23 FE no meu dia a dia. Senti diferença? Bastante, porque eu estava me adaptando a uma tela maior, que é no caso do S23 Ultra, mas nesse sentido, dava para se acostumar fácil. É claro que a maior preocupação no meu dia a dia não era nem questão de tamanho de tela, mas em proteção. Porque eu não usei capa e não coloquei película no aparelho. Afinal, é da assessoria da Samsung, não meu. Mas os mesmos cuidados que eu teria com o aparelho meu se não tivesse capa, eu tive com o aparelho da Samsung, beleza? E acabou também sendo uma maneira de testar o Gorilla Glass 5, que não é o Gorilla Glass Victus, que a Samsung utiliza nos seus modelos topo de linha, mas que deu conta do recado. Conseguiu sobreviver a mim sem nenhum arranhão, e isso já era mais do que esperado, sabendo do meu tipo de uso diário. Mas, de qualquer forma, foi bem interessante a gente ver como que funciona o rolê de usar um aparelho 100% desprotegido e o quanto ele resiste aos tipos de usuários que vão pegando nele. E durante o tempo que ele ficou comigo, ficou intacto, o que é muito bom. Em relação à tela, as tecnologias implementadas no S23 FE são parecidas com a linha S23, então não senti nenhuma falta de nada, afinal é uma Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, então eu tive a mesma fluidez, a mesma qualidade de display que eu tenho no meu S23 Ultra. A única diferença realmente foi o tamanho e a proporção da tela, que no início eu tive que me adaptar com uma tela um pouco menor, mas foi interessante ter um celular que voltou a caber no meu bolso. A câmera principal de 50 megapixels dá conta do recado, tem uma faixa dinâmica bem interessante, tem um contraste e até mesmo um nível de nitidez bem agradável para fotografias no dia a dia. Ele tem zoom de até 30 vezes via zoom digital e zoom óptico de 3 vezes. Dentro da minha experiência eu gostei desses dois tipos de zoom, apesar de o pós-processamento do zoom digital ainda ter aquelas falhas esperadas para um sensor que tem as suas limitações e não é um sensor focado em zoom, não é um sensor telefoto mega avançado, mas mesmo assim eu curti bastante. E como o zoom óptico é feito pelo sensor telefoto de 8 megapixels, então as fotos ficaram bem agradáveis, principalmente de dia. E a câmera ultra-wide também é bem legalzinha. Então, no geral, para quem não quer pegar um S23, o S23 FE em termos de fotografia vai atender super bem. Para selfies ele também é muito competente, tem um bom nível de coerência nas cores da pele, principalmente o pós-processamento funciona muito bem. Senti que em alguns momentos o modo retrato dá uma falhadinha nas fotos com a câmera frontal, mas ali é uma questão de você ir tentando amenizar ou aumentar a questão do desfoque de fundo para se adaptar ao seu tipo de uso. Mas no geral, tá ok. Como eu já disse, a versão que eu utilizei é a de 256 GB,
mas aqui no Brasil o modelo parte da versão de 128 GB de espaço interno, e ambos os aparelhos possuem 8 GB de memória RAM, então seja com mais armazenamento ou com menos, a quantidade de memória RAM será a mesma. Agora, a grande polêmica em relação ao S23 FE aqui do Brasil é o seu processador. Isso porque a Samsung escolheu implementar aqui no país o Exynos 2200, que é uma versão equivalente ao Snapdragon 8 geração 2, que é o modelo utilizado em seus flagships da linha S23. Só que a gente precisa analisar o seguinte: essa pequena alteração no processador foi complicada no início. Quem acompanhou meu Instagram viu que eu postei algumas coisas em relação ao meu diário de uso do S23 FE, porque chegou num dado momento em que teve um blackout em São Paulo e eu não consegui postar mais o diário de uso, então toda a minha experiência de uso foi alterada porque eu não consegui ter a usabilidade do jeito esperado para este aparelho, pelo menos dentro do que eu tinha planejado com a audiência lá do Instagram, mas isso é assunto para outro dia, para outro tipo de reclamação. Mas o seguinte, dentro do modo que eu utilizei nos primeiros dias, eu falei que ele esquentou bastante. Inclusive de domingo para segunda, no caso do dia 29 para o dia 30 de outubro, eu tive um sério problema com esse aparelho, porque do nada, no meio da madrugada, sem nenhum tipo de carregamento ou aplicativo aberto em segundo plano, ele simplesmente esquentou absurdamente, batendo perto dos 50 graus. Isso de acordo com o AIDA64, que é um aplicativo que eu abri na hora que eu senti a temperatura um pouco mais alta e ele estava marcando ali 48,9 graus. É muita coisa. Então eu fiquei um pouco preocupada em relação à temperatura do aparelho e ao longo do dia isso foi se mantendo. Em 1 hora de uso, neste mesmo dia que ele estava superaquecendo mais do que o esperado, o celular conseguiu gastar 50% de sua carga em menos de 2 horas. E isso foi algo que me deixou muito preocupada, porque eu sei qual é o meu tipo de uso. Eu sou uma hard user, mas quando é a parte da manhã, que eu vou para o trabalho presencialmente, eu normalmente utilizo o celular somente com alguns aplicativos básicos abertos. Porém, neste dia eu não estava esperando que de um gasto de 15, 10% no padrão que acontece no meu dia a dia de 1 hora de viagem, isso subisse para 40%. E após 2 horas, 50%. Então, eu saí de casa com a carga do aparelho em 85% e cheguei no trabalho com a carga em 45% e rapidamente caiu para 35%. Isso me preocupou absurdamente e ele não parava de esquentar. Mas eis que no meio da tarde surgiu um update que fez com que o S23 FE ficasse mais de boinha. E parece que o pacote de segurança de outubro literalmente ativou o modo Frozen no aparelho, porque ele parou de esquentar absurdamente. Mesmo jogando o Asphalt 9, que é um jogo um pouco mais pesado em termos de processamento para o aparelho, porque normalmente ele adapta as configurações gráficas do game ao processador que está presente no dispositivo, eu consegui ter um equilíbrio de temperatura. O celular não passou de 43 graus. Ainda considero algo quente? Sim, porque ele já bateu 30 graus, então eu sei que 13 graus a mais é quentinho. Mas não bateu 50 a mais. E mesmo quando eu tô carregando ou quando eu tô com várias tarefas abertas ao mesmo tempo, ele não tem apresentado tanta quentura. É claro que se eu for colocar questão de benchmark, que explora muito mais a questão térmica, ele realmente ainda tá acima da temperatura de um aparelho com Snapdragon. Então tem que se ter uma atenção a esse processador, porque ele realmente tá esquentãozinho e a gente não pode ficar passando pano para isso. A Samsung precisa lançar novas atualizações que ajudem a regularizar essa questão de temperatura. Afinal, muitos usuários têm preconceito com Exynos justamente por conta dessa questão de superaquecimento que foi vista lá no S21 FE, foi vista no S20 FE e em outros aparelhos da linha S que foram lançados com Exynos aqui no Brasil. Logo, a gente sabe que existe um mercado onde os usuários estão insatisfeitos com a marca de um processador e a empresa insiste em colocar esse chipset desta marca nele. A gente sabe que é a marca padrão da Samsung. Logo, eles precisam trabalhar melhor para que esse processador seja melhor e garanta uma maior experiência de uso prático para o usuário. Afinal, se você tem um celular superaquecendo que desgasta a bateria em menos de 3 horas,
Você não consegue ter uma boa experiência de uso. É pior do que um Flip 3, que eu recarregava 4 vezes ao dia. Eu praticamente não tirei no primeiro dia de uso o S23 FE da tomada, porque eu precisava dele o dia inteiro e recarregado para isso. Então, foi uma experiência um pouco preocupante, mas eu quero compartilhar com vocês com a maior sinceridade, porque eu sei que muita gente vai reclamar, então melhor que vocês saibam por mim o que está acontecendo, para depois ninguém comprar, se arrepender e querer me xingar nos comentários. Bom, agora vamos falar da parte boa. Realmente, depois da atualização, eu percebi que houve uma grande melhoria no S23 FE em termos de aquecimento e autonomia. Se vocês acompanharam minhas redes sociais, possivelmente vocês viram eu falando do tempo de tela, que aumentou consideravelmente, que eu conseguia bater 8, 9 horas de uso de tela no dia a dia. Então isso foi bem legal, porque era uma autonomia superior a 16 horas ao dia e basicamente se você dorme 8 horas por dia, 16 horas que você está utilizando o celular são as 16 horas em que ele está com carga para isso, que é algo maravilhoso. No dia a dia, é isso que o usuário quer. Então, se você já tem uma unidade do S23 FE, recebeu a atualização, tá tendo essa melhoria na bateria, diga aí nos comentários, porque eu quero saber e compartilhar com vocês essa usabilidade desse aparelho. Eu só usei por 7 dias. Muita gente vai comprar para usar por 1 ano, 2, 3 anos talvez, ou até os 4 anos para conseguir aproveitar ali os 4 anos de update de sistema que a Samsung está garantindo para ele, ou até 5, né, se você quiser também aproveitar os patches de segurança que vão ser disponibilizados mensalmente até 2028. Então, eu preciso que vocês entendam que a minha experiência é baseada em dias e que vocês fiquem atentos nos comentários para que vocês vejam experiências baseadas em semanas, meses e anos, para que assim a gente possa ter aí um equilíbrio de opiniões. Mas a minha opinião inicial é: ótimo celular, poderia ser excelente se não fossem os problemas de superaquecimento que precisaram passar por uma atualização para serem resolvidos. Acredito que a Samsung daqui para frente, nos updates que forem enviados aos usuários do S23 FE, vai conseguir manter essa temperatura equilibrada e esse desempenho também nivelado. Caso isso não aconteça, vai ser preocupante, porque um aparelho que está batendo ali na casa dos 3.500, às vezes 3.200, dependendo da loja varejista, que inclusive eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo, precisa melhorar consideravelmente. Afinal, se o foco dele é ser custo-benefício, ele tem que entregar mais benefícios e abaixar o seu custo atual. Então a gente espera que isso tudo se resolva o mais rápido possível, para garantir que até mesmo nos próximos meses aí que temos bastante oferta rolando, ele seja uma das opções a se colocar na lista de desejos de cada pessoa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo opinativo baseado na minha experiência de uso de 7 dias com S23 FE. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a compra do S23 FE com os melhores preços que eu achar no momento que eu estiver atualizando os links na descrição, e comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Não é inscrito no canal, já sabe, se inscreva e ative as notificações. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo que é postado por aqui. É isso aí, pessoal, e até nosso próximo vídeo. Tchau!